Fui bem? Tá ótimo. Obrigado. Fui bem? Dinâmico. Foi bem. Tá bom. Tem boa memória, tem boa memória. Não, não é Tô boa aqui. memória, não. Você tava lendo? Um pouquinho. Mas não dá pra perceber que você tá lendo. Não, Que bom, parece fico que é de memória. Não, algumas coisas é de memória. Algumas coisas de memória. interessante. Seja bem-vinda, deputada, de novo. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço o convite. Deputada, a primeira pergunta que eu quero fazer de cara é: o que é extrema-direita para a senhora? O que é extrema-direita? Muito embora o regime, né, que responsável pelo nazismo tem ali na sua denominação nacional-socialismo, o que eu penso como extrema-direita é o que aconteceu ali, entendeu? Que não deixa de ser muito próximo das atrocidades que foram praticadas, vamos dizer assim, pela extrema-esquerda, né, nos seus campos de concentração. É o totalitarismo. É o totalitarismo. Então, assim, não vejo isso no Brasil hoje. Pra senhora não existe então, esse negócio de extrema-direita no Brasil. Porque muitas pessoas falam, né? Ah, eu não sei quem é de extrema-direita. Mas tem gente que fala isso de mim, por exemplo. Sim, mas... Entendeu? Mas tem gente que fala que não sei quem é de extrema-direita, que não sei quem... E assim, eu quero saber se de fato existe uma extrema-direita no Brasil, existe uma extrema-esquerda, ou na verdade existe direita, esquerda... Talvez pode ser que haja pessoas... Mentes. Né, mentes, mas eu não vejo assim um partido de extrema-direita, políticos de extrema-direita, alguém que hoje pregue o que aconteceu na Alemanha nazista, entendeu? Não vejo, politicamente não. É que será que tem uma confusão entre conservadorismo de comportamento mesmo, com posicionamento econômico? Porque tem essas designações, conflito, elas né? são sempre assim perigosas, né? Porque quando você estabelece um diálogo, é importante você entender se você utiliza a palavra com o mesmo significado de quem está ouvindo. Sim. Entendeu? Por exemplo, você abriu e apresentou o colega como do espiritismo raiz, né? Eu fiquei intrigada para saber o que é o espiritismo raiz, entendeu? Mesmo a designação cristão. Tem gente que utiliza a palavra cristão, eu sou cristão, e na verdade está falando evangélico, Sim. entendeu? E tem gente que diz, não, eu sou cristão, quer dizer, que segue Cristo, que entende que Cristo é o Filho de Deus, ou que é um exemplo, e assim por diante. Porque os espíritas também são cristãos. Também são óbvio, cristãos, até entendeu? mais, Mas eu assim, acho mais. é muito importante a gente definir esses termos, entendeu? Então, por exemplo, conservador. Tem uma série de livros que mostram o seguinte: quem é o conservador? É aquele que vai se esforçar para manter tudo que tem de bom, entendeu? E vai trabalhar para mudar aquilo que não está bom. Só que ele não vai assim, tudo que está aqui é ruim, Sim. entendeu? O conservador, ele é muito cauteloso, né? Mas isso você diz, assim, na mente dele, né? Você quer dizer, porque assim, como a senhora disse, cada pessoa tem ela acaba entendendo uma coisa de certa forma. Então, assim, isso deve muito à criação, né? Se deve muito do que aprendeu, de como ouviu as coisas. É lógico que quem teve pais que encaminharam a pessoa para um lado, ela vai entender as coisas mais para aquele lado mesmo, né? É aquela coisa que a gente fala, se você for falar o que parece, vamos supor, se tiver uma lata de refrigerante aqui, para você vai estar de um jeito, para mim vai estar de outro, porque eu vou estar vendo de um ponto de vista, mas o conservador hoje, ele é visto, assim, não estou dizendo na sociedade em si, no geral, mas pelo menos pelos mais jovens, os mais jovens que eu digo ali, vão por aí dos seus 12, 14 anos até os seus 20, por uma boa parte dos mais jovens, como alguém dessa extrema-direita. O pessoal acha que a pessoa, vamos supor, por defender alguns princípios dela, é de extrema-direita. Então por isso eu fiz essa pergunta, para entender assim, será que de fato é extrema-direita ou é só, de fato, ela é conservadora com os princípios e o que ela acha que é correto? Qual é a orientação que eu dou, né? Vocês são jovens, acredito que o público seja muito jovem. Antes de se apegar a essas definições, Sim. entendeu? E dizer, olha, esse tá certo, esse tá errado, tô com esse grupo. Entende as ideias, entende o que aquela pessoa, aquele grupo está defendendo, sabe? Por exemplo, eu já fui agredida, né, atacada por pessoas que acham que eu sou liberal demais na questão, por exemplo, da homossexualidade. Certo. Porque eu entendo que duas pessoas adultas, né, não importa se são
se nasceram homens, se nasceram mulheres, mas se quiserem viver juntas, são duas pessoas adultas. Sim. Então tem gente que entende que eu sou liberal demais. Sim. Só que o grupo que hoje se diz defensor da pauta LGBTQI+, e agora colocaram mais letrinhas, hoje eu vi que entrou mais letrinha, tem mais, hoje saíram outras letrinhas. Esse grupo que se diz defensor me acha reacionaríssima, porque eu defendo que essa discussão ela não deve ser travada com crianças, por exemplo. Eu não acho que é certo você querer dizer que a criança é homo, hétero, trans, entendeu? Eu entendo que isso não é assunto de criança, sabe? Entendi. Que criança é criança. Então, assim, eu sou uma pessoa que desagrado todo mundo, entendeu? Porque, assim, você teria, entre aspas, para ser aceito completamente no grupo que se diz, vamos dizer assim, conservador, você teria que ser contra a união entre pessoas do mesmo sexo, ser contra a adoção por um casal homossexual e também ser contra tratar desses temas com crianças.